Os destaques desta edição. Noite de caos. Após vandalismo, a cidade fica sem transporte coletivo. 5 ônibus foram incendiados e nas paradas lotadas, passageiros protestaram. A greve geral marcada para hoje não vai acontecer. IBGE revela. Amazonas tem a 5ª maior taxa de desemprego do país. Carnaval. Escola de Samba inicia desfiles nesta sexta-feira. Novo ministro da Justiça diz que manterá o orçamento da Lava Jato e o chefe da Polícia Federal. Indicação de Serralho para o Ministério da Justiça causa racha e bancada mineira do PMDB anuncia rompimento com o Planalto. Pesquisa. Desaprovação do governo de Donald Trump ultrapassa os 50%. Explosão de carro bomba deixa 29 mortos na Síria. Cidade teve noite e madrugada sem ocorrência de mortes por violência. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. É o 55º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 310 dias para acabar 2017. Pela tradição romana, 24 de fevereiro é o dia adicionado ao ano bissexto e a ocorrência do dia 29 de fevereiro é apenas uma consequência desse fato. Hoje é o dia de São Sérgio. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 38 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1891, promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. 1917, Primeira Guerra Mundial. O embaixador americano em Londres é informado sobre o telegrama Zimmermann, em que a Alemanha promete ajuda econômica e a restituição dos estados do Novo México, Texas e Arizona ao México, se esse país declarar guerra aos Estados Unidos. 1972, incêndio do edifício Andraus em São Paulo deixa 16 mortos. 1989, o Ayatollah Ruhollah Khomeini oferece $3 milhões de recompensa pela morte do autor do livro Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie. Um Boeing 747-291 da companhia United Airlines perde uma das portas do porão e uma extensa parte da fuselagem, mas o capitão consegue regressar a Honolulu e pousar em segurança com 337 sobreviventes. 1991, os Estados Unidos iniciam sua ofensiva terrestre contra o Iraque devido à invasão do Kuwait. 1997, o cientista Ian Wilmot do Instituto Roslin da Escócia anuncia a existência da ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado a partir de uma célula de um animal adulto. 2011, última missão e voo do ônibus Vai e Vem Discovery. 2016, voltar a Air 193, decolado de Pokhara, Nepal, cai em Surigopit, distrito de Miyagi, quando estava a caminho do aeroporto de Johnson, matando as 23 pessoas a bordo. 5h50 em Manaus, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Ônibus alternativos e executivos foram autorizados a seguir viagem ao centro de Manaus após a retirada antecipada dos coletivos das ruas ontem à noite. A medida foi autorizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. Os veículos voltaram para as garagens por volta das 22 horas após uma série de ataques contra os coletivos. No entanto, os executivos e alternativos foram liberados para atender a população que chegou a protestar em diversos pontos da cidade. Uma série de ataques a ônibus foi registrada. Em uma delas, 2 coletivos foram incendiados no conjunto Galileia, próximo ao Igarapé do Passarinho. Outras informações diz que apenas um ônibus, Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. O fato ocorreu por volta das 19 horas e ninguém ficou ferido. Na Redenção, um homem foi detido ao tentar atear fogo em outro ônibus. Em outra ocasião, uma dupla armada ateou fogo em um coletivo na Compensa, na zona oeste. Com isso, soma-se 5 ataques a ônibus nas últimas 24 horas. Na quarta-feira, um homem ateou fogo em um ônibus da linha 535 do bairro Armando Mendes, na zona leste da cidade. E atenção! Após a audiência de conciliação entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, a greve de ônibus anunciada para esta sexta-feira foi suspensa.
A reunião aconteceu na manhã de ontem no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Os rodoviários também se comprometeram a não realizar novas paralisações após o Sinetran abrir mão das multas relativas às paralisações na capital. Jornal da Manhã nas ruas da cidade, acompanhando tudo o que acontece. Alberto Peregrini, transporte coletivo funcionando normalmente. Normalmente. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo Guerra. Nossa unidade externa já esteve na frente das principais garagens da cidade, conforme a orientação do nosso departamento de jornalismo. No momento que vínhamos do Instituto Médico Legal, Paulo, é nosso caminho passarmos na Eucatu. E assim o fizemos. Passamos por lá e verificamos que está saindo, a saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila. O mesmo acontecendo na empresa Global. A Global que fica ao lado do Terminal 5 também, Paulo Guerra, com movimentação muito tranquila. Já fizemos contato também com a empresa líder, com a Via Verde, e a gente já notou, Paulo Guerra, já podemos afirmar aqui no Jornal da Manhã que está tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo na cidade. Havia uma expectativa enorme quanto à anunciada paralisação para hoje, que felizmente não vai acontecer. O transporte coletivo hoje em Manaus funciona tudo tranquilo, sem solução de continuidade. Mas a categoria conseguiu o que queria, Peregrini? Conseguiu, Paulo. Eu conversava ontem à noite, por volta das 22 horas, com o Josildo de Oliveira. O Josildo é vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Naquela oportunidade, eu conversava com o Josildo e perguntava para ele se estava tudo tranquilo, se iríamos ter ônibus agora pela manhã. Ele disse que sim. Sim, porque haviam fechado um acordo, a categoria vai ter um aumento de 10%, aumento também nos demais benefícios, como cesta básica, como vale-lanche, etc. A categoria ficou satisfeita e com isso, Paulo, não teremos paralisação. Peregrini, vamos esperar tão somente que as pessoas não se aproveitem para querer também fazer ataques aos transportes coletivos, porque incendiar ônibus não tem nada a ver e o transporte já não é tão grande, a frota já não atende a população como deveria. E ainda queimando os ônibus vai ficar bem pior, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, ontem nós tivemos aí esses atos isolados de vandalismo, né? Ontem também tivemos lá no Armando Mendes, conforme o departamento da difusora, departamento de jornalismo já divulgou. Ontem também tivemos mais uma vez ataque aos coletivos, inclusive um deles apedrejado por volta de 21 horas na rotatória do Produtor, proximidades do Terminal 4. Naquela oportunidade nós estávamos com o Coronel Walter Cruz, quando nos chegava essa informação, havia policiamento na área, foi tudo contornado rapidamente, Paulo Guerra, e assim também amanheceu, viu, Paulo, nos terminais com viaturas da Polícia Militar, nos terminais, nós quando fazemos essa rota pela manhã, passamos pelo Terminal 3, depois pelo 4 e posteriormente pelo 5, né? Nós passamos nos 3 principais terminais e nós verificamos por lá a presença da Polícia Militar nessa madrugada e uma movimentação tranquila de passageiros. Vamos esperar tão somente que os responsáveis por estes ataques aos transportes coletivos em Manaus sejam identificados e presos. Pelo menos um já foi preso. E são fatos realmente isolados, gente que se aproveita de uma oportunidade como essa para colocar para fora tudo que se sente de raiva, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? As pessoas aproveitam, né? Esse momento para cometer atos de vandalismo e depois vão acabar respondendo aí como bandidos, né? Pode ser até que seja uma pessoa comum ou uma pessoa de bem, mas de repente vai na onda de uma pessoa aí que está apedrejando ônibus, popularmente dizendo, pode pegar corda e de repente pode responder como um bandido aí perante a justiça. Tivemos um batidão, deixando o ônibus de lado, já que o transporte coletivo funciona normalmente neste início de manhã. Um batidão aconteceu ontem nas grades das celas lá da Vidal Pessoa. Foi um tumulto enorme, muito barulho, Peregrini. O que aconteceu, hein? Pois é, Paulo, esse tumulto rapidamente foi contornado pela SEAP, pelo secretário Cleiton Coelho, que é o secretário da SEAP, esteve no local. Paulo Guerra, nada mais foi que um detento que passou mal e ficou com o corpo jogado lá no chão. Os demais presos já achavam que era um outro tipo de situação. Começou um batidão nas grades, rapidamente a SEAP deslocou o policiamento especializado para o local, como o ROCAM e demais batalhões,
guarnições estiveram no local. O Coronel Cleiton, que é o secretário da SEAP, Paulo, esteve pessoalmente no local e rapidamente foi contornada essa situação. O que houve também, Paulo Guerra, em relação ainda à movimentação no centro da cidade, além dessa movimentação na Raimundo Vidal Pessoa, nós passávamos pelo local, já estava tudo tranquilo, porém muitas viaturas no local e logo depois começaram manifestações. Houve manifestação no cruzamento da Leonardo Malcher com a Getúlio Vargas por volta de 22 horas. Houve também na Constantino Nery, ali nas proximidades do bairro da Matinha, na Djalma Batista, em frente ao posto 700. Realmente, movimentação, Paulo, bem atípica ontem aí no centro da cidade. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada, mas pelo menos, Pellegrini, não tivemos mortes por violência durante esta madrugada. Pois é, Paulo, e tem sido, assim, durante essa semana, uma semana muito tranquila, Paulo Guerra, com pouquíssimos homicídios. Ontem, por exemplo, nós tivemos apenas, amanhecemos à noite e madrugada, conversava com o Eduardo Silva, também não havia nenhuma morte. Houve realmente uma lá no final da manhã, quando o homem foi assassinado no bairro de Santa Etelvina. E durante a noite e madrugada também, nenhuma morte por violência, mas daqui a pouco a gente vai trazer aí um noticiário policial com ação da polícia, com exames de corpo de delito, etc. Daqui a pouco, Paulo Guerra, dentro do nosso noticiário policial. Muito obrigado pelas informações, até daqui a pouco, 5h58. Ontem a Polícia Militar cumpriu o mandado de reintegração de posse no ramal do Pau Rosa, comunidade Tarumã, no bairro Nova Cidade, onde existiam aproximadamente 250 pessoas e 250 barracas no local. Para manter a ordem e a segurança do cumprimento da determinação expedida pelo juiz Carlos de Queiroz, da 12ª Vara Civil, foram acionados 100 policiais militares. 5h59 em Manaus. Já começa a se falar numa paralisação dos previdenciários. Os funcionários da Previdência Social, insatisfeitos com salários e outras vantagens. Vamos saber, eu vou conversar aqui eu não vou identificá-lo, vou conversar com um funcionário do INSS para saber na realidade o que está acontecendo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. O Paulo. Você é funcionário do INSS? Paulo, Diga. Paulo, pode identificar, porque o pessoal sabe quem está falando, é Afonso Nascimento. O problema, eu não posso me identificar como dirigente sindical. Mas Certo. eu posso falar como servidor. Então, como servidor, é o Afonso Nascimento que está falando, eu não ia identificá-lo, mas ele está dizendo que pode identificar, tudo bem. Melhor assim. Mas, Afonso, me conta aí o que está acontecendo lá pelo INSS. Bem, o problema é o seguinte, é que o governo fechou, trancou o agendamento, e a população está ligando para ser atendida e não consegue ser atendida e está indo nas agências já, porque é no desespero, né? Esse é o primeiro grande problema. A população sabe do que a gente está falando. Ninguém consegue agendar mais nada. E então está entrando em atrito com o servidor, porque o servidor não pode atender em razão desse agendamento. O outro problema é que o governo não cumpriu o acordo da greve passada, cumpriu parcialmente a questão do reajuste, mas as outras questões ele não cumpriu. A nossa federação se reuniu agora, a semana passada, e deliberou por uma paralisação no dia 15 de março, porque em decorrência de não cumprimento de acordos que o governo fez na greve, não cumpriu. Ele está negociando com a Associação dos Médicos, faz a negociação com a Associação dos Médicos, como só os médicos funcionassem dentro da Previdência, e relega a gente a segundo plano. E a gente sempre esteve na luta, não vai esperar esse vão. Inclusive criou uma gratificação para o médico trabalhar, onde foi dia um negócio desse. Portanto, há uma insatisfação enorme, sem contar as condições de trabalho, que também, a bem da verdade, não são das melhores, não é, Afonso? As agências da Previdência estão brabas, a situação dos próprios prédios não estão boas. A agência que eu trabalho, por exemplo, está afundando a parte de trás da agência. A população não vê, só vê a parte da frente bonitinho, mas lá atrás, se você entrar, está quase um buraco lá atrás.
É a agência da Cidade Nova. Tá bem. Agência da Cidade Da Nova. Cidade isso Nova. aí. E, Afonso, também dia 15 seria uma paralisação de advertência ou já seria uma paralisação por tempo indeterminado? Não, a paralisação de advertência de 24 horas em decorrência de descumprimento de acordo. Inclusive, essa nossa posição, a posição da federação, já fez o governo mudar uma portaria que ele tinha publicado semana passada. Quer dizer que a nossa pressão já teve algum efeito. É sinal que só a categoria unida, com força, é que vai conseguir mudar esse processo de exploração. Inclusive, só queria lembrar também, Paulo, que a reforma da Previdência, do jeito que o governo encaminhou, os servidores do INSS seriam bons ser ouvidos pela população para saber a desgraça que estão construindo contra o próprio trabalhador, que é o responsável pela Previdência Social. Eu agradeço ao Afonso Nascimento pelas informações dadas aqui ao Jornal da Manhã, com essa provável paralisação de advertência no dia 15 de março. Vamos esperar que ela não aconteça e que haja uma sensibilidade por parte do governo para o atendimento às demandas dos funcionários da Previdência Social. Muito obrigado, Afonso. Tá, um bom dia, Paulo. Temos informações de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, com a realização da Coordenadoria Regional de Educação em Urucará, estará realizando hoje, sexta-feira, a entrega de cartões Apvida, assistência médica limitada do plano de saúde dos servidores de educação do estado aqui no município. Aproximadamente 140 servidores da educação estarão recebendo este benefício, de acordo com a coordenadora regional da SEDUC em Urucará, professora Ana Maria Pires, afirma que o benefício é tão importante para os servidores para que possam ter uma melhor qualidade de vida. A cerimônia ocorrerá no auditório da Escola Estadual Ramalho Júnior, na zona oeste da cidade, a partir das 9 da manhã desta sexta-feira. A previsão do tempo, Paulo, para Urucará, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 23 graus, podendo chegar a 32 graus. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Valdino Castro aqui em Manaus. A previsão da meteorologia, segundo o Climatempo, é de 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e a probabilidade é de 75%. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. O governo do Amazonas, através da Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, realizou na manhã de ontem a solenidade de posse da nova coordenadora da Coordenadoria Regional de Educação em Manacapuru. A nova coordenadora é a professora Marilene Freire, provinda do município de Peruí, onde atua por 10 anos como gestora da Escola Estadual Gilberto Mestrinho. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Marilene afirmou o compromisso de parceria com o município, buscando consolidar o processo educacional e elevar o índice do IDEB na educação em Manacapuru. Com certeza. Nós estamos aí iniciando o trabalho juntamente com a Secretaria Municipal, na pessoa do nosso secretário de Educação, professor Conde, e a mim, como coordenadora regional de educação do município de Manacapuru, juntamente com o nosso prefeito. Nós estamos com uma boa parceria e buscamos elevar o alto índice do IDEB aqui no município de Manacapuru. Um trabalho realizado por mim no município de Beruri, onde fui gestora durante 10 anos, iniciei com um trabalho de 2,8 no IDEB, e a elevação foi 8,2. Então, para mim, esse é o meu maior objetivo. Marilene disse que espera contar com toda a equipe da coordenação e juntos realizar um trabalho diferenciado no município. O prefeito Beto D'Angelo, que também se fez presente na solenidade, parabenizou a nova coordenadora, desejou sorte, colocou-se à disposição e disse que sempre sonhou com essa parceria. Isso aí é algo que nós sonhamos há muito tempo, desde quando vereador, a gente via a dificuldade do impacto em praticar a educação. E nós, como vereador na época, nós víamos a deficiência do ensino fundamental, crianças com dificuldade na leitura, na escrita, e o Estado absorvendo esses alunos com uma formação muito deficiente. E hoje, o compromisso de parceria está por isso. Nós trabalhamos de forma firme a melhorar a qualidade do ensino fundamental, que isso é a nossa maior missão e nosso maior compromisso, fazer com que o Estado receba esses alunos bem educados para que nós tenhamos o maior ponto positivo, que é o IDEB. Então nós vamos governar Manacapuru, não para protelar os problemas, mas para
problemas que ao longo desses anos foram protelados. Muito obrigado, José, pelo espaço. O município e o estado estão alinhados e só quem ganha é o povo de Manacapuru. Muito obrigado. Beto Grande falou ainda do Colégio Militar, que será implantado em Manacapuru nos próximos dias, a construção da escola estadual na comunidade Vila do Jacaré, e aproveitou para mandar um recado para os universitários. Disse que em nenhum momento irá abandoná-los, mas que era preciso corrigir erros horrendos, como rota de ônibus universitários fantasmas que estavam elevando o orçamento do município, e garantiu que não vai faltar ônibus para nenhum universitário. A solenidade de posse se deu na sede da coordenadoria, localizada no Centro de Educação de Tempo Integral 7, Washington Regis, e contou com a presença de outras autoridades da política e da educação. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h13 em Manaus. Me chama a atenção nessa matéria do Zeg Deg o transporte fantasma, ou seja, aquele que é pago e ninguém é transportado no ônibus. Prefeitura de Iranduba injeta quase 3 milhões de reais na economia do município com pagamento dos servidores antecipadamente. J. tem os detalhes. Quase 3 milhões de reais começam a circular no comércio de Iranduba de hoje para amanhã. O dinheiro que vai ser creditado nas contas na manhã de hoje vem dos servidores públicos municipais que vão receber os salários neste fim de semana. O anúncio foi feito pelo prefeito Francisco Gomes no meio da tarde de ontem. Na entrevista, Chico Doido também fez referência, embora indiretamente, aos salários de dezembro do ano passado, quitados recentemente pela prefeitura. Em 2 meses de trabalho, 3 folhas de pagamento foi paga, J. Tô trabalhando, graças a Deus, corretamente, direitinho. Hoje, olha, é 24 hoje. Você já tá recebendo o seu mês de fevereiro. O povo não teve o carnaval, mas vai ter dinheiro no bolso. Eu acho que isso é mais importante. É para mostrar, gente, que daqui para frente, se Deus quiser, dias melhores virão. Para o prefeito Chico Doido, o seu estilo de governar tem incomodado adversários políticos. É aquelas pessoas, J. que era acostumado a mamar na teta sem fazer nada. A teta secou, gente. Vamos trabalhar. O prefeito de Iranduba destacou o apoio do governador José Melo, a começar pela disponibilização de massa asfáltica para a operação tapa-buracos na sede do município e em Cacaupireira, onde o trabalho teve início na manhã de ontem. Eu tenho que agradecer muito ao meu governador amigo, governador parceiro e governador irmão. Na próxima semana, depois do feriado de carnaval, o prefeito Chico Doido vai se reunir com o deputado estadual Josué Neto. Ele está otimista em relação ao encontro e acredita que Josué Neto será um importante parceiro para ajudar a reconstruir e desenvolver Iranduba. J. para o Jornal da Manhã. 6h16. Vamos aguardar esse encontro do prefeito com o deputado Josué Neto. A sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos passará a contar com um posto de atendimento da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Social para a emissão de carteira de trabalho a partir desta sexta-feira. O posto funcionará apenas às sextas-feiras com emissão de até 30 carteiras por semana. Serão atendidas pelo posto pessoas em situação de extrema pobreza, população em situação de rua, vítimas de violência, de situações de calamidade pública, entre outras. O Instituto Federal de Educação do Amazonas divulgou na tarde de ontem o resultado final dos candidatos aprovados na lista de espera das vagas do SISU, assim como a homologação de todas as solicitações de vaga. Para se matricular, os candidatos aprovados devem se dirigir ao campus para o qual foi selecionado hoje e no dia 2 de março, com os documentos exigidos no edital do SISU, ou perderá a vaga. A hora em Manaus. 6h17. Em 2016, a retração na economia refletiu diretamente na oportunidade de ocupação do amazonense. No Amazonas foi registrado um aumento de 70% na quantidade de pessoas desocupadas, pessoas aptas para o trabalho, mas que não encontraram vagas formais, na comparação com o último trimestre de 2015 e 2016. Esse é o quinto maior do Brasil. Ao todo foram 107 mil pessoas desocupadas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira. A perda dos postos de trabalho influenciou na redução do poder de compra dos amazonenses.
houve uma queda de 14,5% na massa de rendimento real na comparação entre o último trimestre dos 2 últimos anos. Isso significa que 359 milhões deixaram de ser injetados na economia do estado. Para dar continuidade à campanha estadual de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no período do carnaval, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza fiscalização e abordagem educativa durante os desfiles das escolas de samba no Sambódromo hoje e amanhã, de 7 da noite a 1h da madrugada. A Secretaria de Estado da Assistência Social realiza nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, a 10ª edição do Baile da Família, em comemoração aos 10 anos do Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Cidade Nova 1. O Centro Estadual de Convivência do Idoso estima receber um público de 1.500 pessoas, entre alunos, famílias, amigos e a população em geral. A campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, realizada pela Secretaria Estadual de Saúde no Carnaval, distribuiu 6.000 preservativos masculinos nesta quinta-feira no Porto da Ceasa. As atividades estão sendo executadas pela Coordenação Estadual de DST/AIDS, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, em parceria com organizações não governamentais. O tema da campanha deste ano é: neste carnaval não esqueço minhas fantasias, sem camisinha nem pensar. Nesta sexta-feira, a blitz com distribuição dos preservativos acontece de 8 às 11 horas na Feira da Manaus Moderna. Também nesta sexta-feira e amanhã, sábado, durante o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso Especial no Centro de Convenções, o Sambódromo, a coordenação estará distribuindo preservativos. Já no domingo terá também a blitz preventiva na barreira da BR-174 de 8 às 11 horas da manhã. A campanha encerrará na terça-feira gorda, dia 28, com a distribuição de preservativos da Banda do Galo na Avenida das Torres. 22 escolas de samba participarão do desfile do Carnaval de Manaus 2017 a partir de hoje no Sambódromo. Este ano as agremiações vão ter 2 dias de desfile, sendo o primeiro dia dos grupos A, B e C, no sábado, dia 23, do grupo especial. Na sexta-feira, no sábado, a festa vai iniciar às 20 horas. A ordem do desfile desta sexta-feira vai ser Leões do Barão Açu, Gaviões do Parque 10, Tradição Leste, Região dos Bambas, Mocidade Independente do Coroado, Cofasa, Presidente Vargas, Império do Havaí, Cidade Nova, Dragões do Império, Balaco Blaco, Cidade Alta, Beija-Flor do Norte e Primos da Ilha. Cada escola terá 25 minutos de apresentação. Pelo grupo especial desfilarão Sem Compromisso, Andança de Cigano Unido do Alvorada, Reino Unido e Aparecida. A Grande Família Vitória Regia Vila da Barra, fechando o desfile do Carnaval de Manaus 2017. Cada escola terá 70 minutos para a apresentação. Polícia. Roberto Pellegrini, transporte coletivo na cidade sem anormalidade. Tranquilo, Paulo, na mais absoluta tranquilidade. Nós continuamos verificando aí, Paulo, as paradas de ônibus tranquilos, terminais onde já passamos, terminal 3, 4 e 5 também, as garagens liberando os ônibus tranquilamente. Transporte coletivo na cidade, rodando de maneira normal, Paulo. Durante a madrugada, muitos telefonemas aqui para a Central de Jornalismo e para os estúdios aqui da Rádio Difusora, para o programa do Edson Melo. As pessoas querem saber se haveria ônibus hoje ou não. Eu já dava essa informação por volta das 5h15 da manhã aqui no programa do Edson Melo. Portanto, o transporte coletivo sem anormalidade, funcionando normalmente em Manaus nesta sexta-feira. Alberto Pellegrini, conte o que aconteceu na noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra. Durante a noite e madrugada, movimentação bem agitada na cidade no que se diz respeito a manifestantes. A polícia militar teve que conter, teve que agir nas ruas Leonardo Malcher, no cruzamento com a Getúlio Vargas, na Constantino Nelli, ali nas proximidades do Colégio Solon de Lucena, na Djalma Batista, no cruzamento com a Pará. Muita movimentação aí de pessoas tentando fechar a rua e obstruindo o trânsito. A polícia militar rapidamente agiu no local e conseguiu devolver o direito de ir e vir da população. Pronto Socorro, 28 de agosto, movimentação tranquila durante a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos.
um por agressão física, uma outra pessoa que deu entrada, vítima de acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também considerada das mais tranquilas na cidade. Na área de urgência e emergência, 2 pessoas deram entrada, as 2 por agressão física. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada muito tranquila. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, outro deu entrada vítima de agressão física. Assim foi o plantão lá no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular, zona leste da cidade. De polícia, mais uma vez, a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil e Militar na rua, e o que se vê é a diminuição na criminalidade. Ações da polícia durante a madrugada de hoje. 2 elementos presos na Avenida Tefé. Eles estavam vendendo droga, estavam vendendo bagulho, e uma ação dos policiais da Terceira SICOM detiveram esses 2 elementos. Eles estavam também com uma arma de fogo, estavam vendendo droga e prontos para cometer assaltos até a chegada dos PMs da Terceira SICOM. Um homem vendendo droga na rua Lagoa Verde. Ele foi preso por policiais da 7ª SICOM. Foi à noite de ontem, quando os policiais da 7ª SICOM em patrulhamento viram por lá que ele estava meio desconfiado, fizeram abordagem e encontraram droga com esse homem. Homem também foi preso, bandido, ordinário. Ele estava depredando ônibus no Terminal 1. Aí chegaram os policiais da 24ª SICOM. Tu é gaiato, queria jogar pedra em todo mundo. Foi preso por policiais da 24ª SICOM. Ele não tem um pau para dar num gato e quebrou o vidro do ônibus. Se ele for pagar, como é que ele vai pagar? Liso e confiado, quebrando ônibus na área central da cidade. Elemento de 27 anos foi preso por vender droga no bairro de Educandos. Foi uma ação dos policiais do 1º DIP que prenderam esse vendedor de bagulho que estava vendendo droga. A Secretaria de Segurança, ao comando do Dr. Sérgio Fontes, com policiamento na rua, a Secretaria de Segurança fechando o cerco. E mais ações da polícia. 2 homens foram presos no centro da cidade. Eles estavam roubando, estavam cometendo assaltos, até que chegou uma viatura da 24ª SICOM e prendeu os bandidos. Outra ação da polícia durante a noite e madrugada. O arruaceiro Wilson Soares da Silva, de 45 anos, tentou atear fogo em um ônibus lá na rua Constantinopla, no bairro da Redenção. A polícia militar chegou rapidamente e deteve esse bandido. A polícia militar continua por determinação do governador José Melo. O comandante-geral Coronel Brandão e o subcomandante Coronel Walter Cruz estão aí fazendo grande trabalho. Nesse momento, Paulo Guerra, policiamento em todos os terminais da cidade, bem como nos principais corredores de ônibus de Manaus. Cidade tranquila, não houve nenhum tipo de depredação ou paralisação no transporte coletivo durante o dia de hoje. Tá tudo tranquilo. Você que está ouvindo a difusora pode sair de casa numa boa, que não tem nenhum tipo de anormalidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Eu já chegava atrasado hoje no Instituto Médico Legal. Era 5h10. Rapaz, eu já cheguei afoito. Cláudio, cadê o livro da capa preta? Ô Cláudio, calma, Pelegrino. Nenhuma morte por violência durante a noite e madrugada. Cidade realmente
tranquila. Os índices de homicídios estão caindo drasticamente na cidade. Entretanto, a equipe do Dr. Jefferson Mendes do Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a última notícia: os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Nem a igreja, nem o padre estão escapando. Roubo na paróquia Cristo Libertador. O rapaz magro, moreno, camisa e calça preta, manteve refém sobre a mira de uma arma o padre Aguinaldo, lá da igreja Libertador de Manacapuru. A secretária Nilce e um terceiro colaborador também ficaram reféns desse bandido. O elemento roubou o HD com arquivo das câmeras, um notebook, um celular, R$120 em dinheiro da carteira do padre. Ele roubou a carteira do padre. O padre não tinha nem dinheiro, coitado. Tinha R$120 na carteira e assim mesmo o bandido levou. A ousadia desses bandidos está sem limite. Eles agem, estão fazendo de tudo lá no município de Manacapuru. Há quem diga que esse elemento já foi preso várias vezes pela polícia e voltou a agir lá na cidade de Manacapuru. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Não está fácil para ninguém. Padre, vamos ler a Bíblia naquela parte. Orai e vigiai. Até a carteira do padre foi roubada. Paulo Guerra. Os números das loterias. A dupla cena, concurso 1612, no primeiro sorteio, dezenas 15, 16, 20, 26, 40 e 50. No segundo sorteio, 25, 29, 32, 36 38 e 45. Prêmios acumulados nas duas faixas. Quina concurso 4.319 também acumulou. A quadra saiu para 18 apostas, cada uma recebe 20.355,70. Dezenas sorteadas: 39, 41, 43, 56, 66. Time Mania concurso 998. Time do coração foi o River do Piauí e não houve ganhador. 6 números, 2 apostas, cada uma recebe R$42.458,19. As dezenas foram 18, 26, 31, 54, 55, 76. Anote aí, 80. Mega Sena, concurso 1906. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 30 milhões. Ninguém acertou. Prêmio acumulado no concurso 1906. Dezenas sorteadas 06, 27, diga 33, 39, 40 e 60. 06, 27, 33, 39, 40, 60. A Quina saiu para 54 apostas, cada uma recebe R$38.424,36. 6h37. Esportes. Os 32 participantes da fase de grupos da edição de 2017 da Copa Libertadores da América estão definidos, sendo que o último a obter a vaga foi o The Strongest. Nesta quinta-feira, o time boliviano avançou na terceira fase preliminar ao golear o chileno União Espanhola por 5-0 em casa. A fase de grupos da Libertadores contará com 8 clubes brasileiros e está prevista para começar em 7 de março. Vamos conferir as chaves da competição. Grupo 1, Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil, Botafogo e Estudiantes. No grupo 2, Independiente, Santa Fé, Santos, Sporting Cristal e The Strongest. Grupo 3, Emelec, Independiente, Medellín, Melgar e River Plate. No grupo 4, Atlético do Paraná, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. Grupo 5, Atlético Tucumã, Jorge Wilstermann, Palmeiras e Penharol. No grupo 6, Atlético de Minas, Godoy Cruz, Libertad e Sports Boys. Grupo 7, Chapecoense, Lanús, Nacional do Uruguai, Zulia. Grupo 8, Deportes e Quick, Grêmio, Guarani do Paraguai e Zamora. Os jogos de ontem, Copa do Brasil, uma zebra. Curitiba 0, Asa 2. Na Primeira Liga, o Criciúma perdeu em casa para o Internacional 3-1.
Últimas notícias. A Bovespa teve queda de 1,67% com 67.461,39 pontos. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,46%, cotado em R$3,56. Em 2017, o contribuinte vai pagar no mínimo 4,5% de imposto de renda a mais do que desembolsou no ano passado. Isso acontece porque a Receita Federal não atualizou os descontos possíveis, nem corrigiu a tabela de quem deveria pagar imposto. A taxa de desemprego entre pretos e pardos no final do ano passado foi maior que a média nacional, indica o IBGE. O índice chegou a 14,4% entre negros e 14,1% entre pardos. O IBGE divulga daqui a pouco os dados do desemprego em janeiro de 2017. No ano passado, o Brasil teve 24,3 milhões de desempregados, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua divulgada ontem. O IBGE também divulgou hoje o rendimento domiciliar mensal per capita em 2016. E atenção, o funcionamento dos bancos durante o carnaval. Na segunda-feira, dia 27, na terça-feira, dia 28 do carnaval de 2017, não haverá atendimento ao público. As agências bancárias voltam a funcionar no dia 1º de março, na quarta-feira de cinzas, em horário especial de 12 às 15 horas, mas funcionam normalmente nesta sexta-feira. E saiu hoje o resultado das contas do setor público consolidado de janeiro. O rombo nas contas públicas somou 155,7 bilhões de reais em 2016, o maior da história. As companhias aéreas brasileiras emitiram desde o início de 2016 mais de 600 mecânicos de manutenção preventiva de aviões que ficam nas pistas dos aeroportos, segundo o Sindicato Nacional dos Aeroviários, sendo que 550 demissões em 2016 e mais de 60 já em janeiro deste ano. A entidade diz que em alguns casos o próprio piloto tem feito parte do trabalho de vistoria. As companhias confirmam reestruturação no quadro de funcionários, mas dizem que as mudanças não afetam a segurança e que mantém mecânicos nas pistas. Nas últimas 24 horas, houve 2 incidentes com aviões da Grande São Paulo. Na última quarta-feira, um avião da Latam apresentou problemas em uma das turbinas durante a decolagem no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Nesta quinta-feira, o avião da Avianca retornou ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, após indício de fumaça na cabine. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu licença do governo para fazer uma cirurgia de retirada de próstata, segundo o jornal Folha de São Paulo. Ele será operado nesse final de semana. O novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse nesta quinta-feira que vai garantir a continuidade dos recursos financeiros destinados à Operação Lava Jato para que as investigações continuem. Ele foi anunciado para assumir a pasta no fim desta tarde de ontem pelo Palácio do Planalto. Ele também afirmou que pretende manter o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiero Coimbra, no cargo. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, anunciou nesta quinta-feira que rompeu com o governo do presidente Michel Temer. Coordenador da bancada de Minas Gerais da Casa, ele tomou decisão em reação à indicação do deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, para o Ministério da Justiça, vaga que era cobiçada pela bancada mineira. O PSDB fechou questão em torno do nome do senador Aloysio Nunes Ferreira para o Ministério de Relações Exteriores. O nome já foi encaminhado ao presidente Michel Temer, que deve tomar uma decisão rápida. Atual líder do governo no Senado, Aloysio Nunes, tem o apoio dos integrantes da bancada, inclusive do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que renunciou na última quarta-feira ao cargo de chanceler. Um terremoto de magnitude 5,7 graus atingiu a Zâmbia, informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do abalo telúrico foi registrado a 41 quilômetros de Caputa, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, e a 10 quilômetros de profundidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu sua 4ª semana de governo, a maior reprovação desde o início de seu mandato, segundo pesquisa divulgada ontem pela Universidade de Quinnipiac. Segundo o Instituto, 55% dos entrevistados rejeitam o republicano, contra 44% e 51% dos estudos anteriores em 26 de janeiro e 7 de fevereiro. Por outro lado, 38% aprovam, 2 pontos percentuais a mais que no início do mês. Ao menos 41 pessoas, em sua maioria rebeldes sírios, morreram em um atentado com um carro-bomba ao nordeste de Al-Bab, reduto do grupo Estado Islâmico, retomado na véspera dos extremistas, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Menos de 24 horas depois da derrota do Estado Islâmico, um suicida atacou 2 sedes dos rebeldes na localidade de Suzin, ao nordeste de Al-Bab, região norte da Síria, afirmou a Associated Press Amir Abdelrahman, diretor do SDH. Insurgentes sírios apoiados pela Turquia conquistaram na quinta-feira aquela localidade. A polícia da Malásia afirmou hoje que está investigando como foi introduzido no país o agente nervoso VX, a arma química supostamente utilizada no assassinato de Kim Jong-un. Ainda não sabemos como foi introduzido o VX. Estamos tentando averiguar.
mas se foi uma quantidade muito pequena, teria sido muito difícil detectar, disse o chefe da polícia, Khalid Abubakar, ao jornalista no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, segundo o jornal The Star. Kim Jong-nam era irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. Pelo menos 15 policiais morreram em um ataque suicida ocorrido no início da madrugada de hoje com um carro-bomba contra um quartel da cidade de Zimbar, no sul do Iêmen, informou a agência F, uma fonte de segurança. Vários desconhecidos abriram fogo contra os guardas do quartel denominado cinto de segurança, e em seguida um terrorista suicida invadiu o local e provocou a explosão de um carro-bomba em seu interior, acrescentou a fonte. Aparentemente os agressores são da organização terrorista Al-Qaeda na Península Arábica, que opera na província de Abiyan, que é a capital de Zinzimbara. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, diz que não vai interferir na Lava Jato. A Folha de São Paulo. Amigo de Temer, Yunes afirma que recebeu o pacote a pedido de Padilha. O Estado de São Paulo. TCU apura se o Ministério favoreceu empreiteiras investigadas na Lava Jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Estudante brasileiro que estava desaparecido na Argentina é encontrado e passa bem. O valor econômico. Dólar cai ao menor patamar desde maio de 2015. Estado de Minas. Tribunal confirma liminar que derruba o monopólio da Ambev durante o carnaval em BH. Jornal do Comércio no Recife. Suspeito do roubo a bancos do Porto de Galinhas e possível articulador ou assalto a Brinks irá para o Banco dos Réus. Fortaleza Diário do Nordeste. 96% das escolas municipais de Fortaleza já possuem nível desejável de aprendizagem. Porto Alegre, 0 hora. Suspeito de estuprar a criança com paralisia cerebral é preso em Capão da Canoa. O Brasil Econômico. Taxa de juro do rotativo do cartão de crédito bate novo recorde e atinge 486,8%. Edições impressas locais agora. Destruição. População revolta, ateia fogo em ônibus. Jornal do Comércio. Alta de 70% no desemprego. A crítica. Descontrole no transporte coletivo. Abandonados na volta para casa. O Em Tempo. Ônibus são atacados, população fica na mão. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.